Salve, salve pessoal do canal Histórias de Entidade. Pessoal, olha para vocês verem, nesse vídeo vamos trazer a história da Pombagira Sete Saias. Sim, muita gente está pedindo, então vamos trazer a história dela. Lembrando que aqui no canal já colocamos a história da Pombagira Cigana Sete Saias. Então não confunda, a história que vamos trazer aqui neste vídeo é da Pombagira Sete Saias e não da Cigana Sete Saias, tá bom? Antes de mais nada, pedimos aí que você curta esse vídeo, compartilhe e não esqueça aí de se inscrever no canal, pois temos vídeos toda semana. Além da gente trazer histórias de entidade, a gente também traz as características dos médiuns que trabalham com esta entidade, tá bom? Então é importante você acompanhar todos os vídeos. Lembrando, pessoal, pedimos aquela força, aquele apoio para vocês, porque o YouTube não tá mandando notificação para todo mundo, tá? Então compartilha. E outra coisa, se você tiver aí alguma sugestão de vídeo, traga a história de tal entidade, você pode deixar nos comentários deste ou de qualquer vídeo aqui postado. Lembrando que quanto mais as pessoas pedem, aí sim a gente traz. E como muita gente pediu a história da Pombagira Sete Saias, vamos falar sobre ela. É uma história incrível, viu, gente? É uma história muito incrível. Então, sem delongas, vamos falar sobre a Pombagira Sete Saias. Pois bem, pessoal, primeiramente o que a gente tem que começar a citar aqui é o nome da Pombagira Sete Saias quando viva. E por incrível que pareça, ela não tinha um nome necessariamente tão comum como Maria, Dolores, não. O nome dela em vida era Jalusa Correia. Um pouco diferente, né? Então, Pombagira Sete Saias, em vida, quando reencarnada, recebe o nome de Jalusa Correia. E uma outra coisa que eu vou citar para vocês aqui. Não citei necessariamente qual foi o tempo ocorrido aí dessa história, tá bom? O que podemos imaginar que foi ali naquele período colonial aqui no Brasil. Sim, então aqui no caso, Pombagira Sete Saias, a Jalusa Correia, ela viveu aqui no Brasil. Necessariamente também não tem ali um local específico, né, nessa história, qual foi o estado, qual foi a cidade, porém o que conseguimos encontrar é que Pombagira Sete Saias vivia no interior, tá bom? Mas dadas essas primeiras informações, vamos aqui para o início de sua história. Sua mãe e seu pai eram agricultores, trabalhavam na lavoura e assim tiravam um sustento ali para o lar, para a casa. Sua mãe fica grávida, né, de Jalusa, e no momento do parto, né, de Jalusa, acontece algo um pouco drástico, né, que no caso seria a morte de sua mãe. Infelizmente, quando sua mãe foi dar à luz a ela, infelizmente ela acabou tendo uma hemorragia e acabou falecendo ali no parto. O que eu quero dizer é que Jalusa, nossa querida Sete Saias, não chegou aí a conhecer a sua mãe, pois ela acaba falecendo no parto. Porém, é claro, Jalusa ainda tinha duas irmãs mais velhas, né, no qual foi cuidada ou criada pelo pai. Agora, um outro relato é que tanto seu pai como também as suas irmãs mais velhas a culpavam, né, pela morte de sua mãe. Como, né, a sua mãe acabou falecendo no parto, então eles culpavam a Dona Sete Saias, falavam que era culpa dela, falavam que se ela não tivesse nascido, a mãe, né, no caso a mãe de Jalusa, estaria viva. Então ela foi sempre cobrada, tratada de um jeito diferente, muitas das vezes humilhada pelo próprio pai, pelas irmãs. Ou seja, ali a sua infância não foi um mar de rosas, né, dentro da família. Além, é claro, de ter que trabalhar na lavoura para ajudar no sustento do lar, era muitas das vezes humilhada e por aí vai indo. Então, uma infância não muito legal. E todo mundo sabe, né, gente, que não foi culpa da Jalusa, da Dona Sete Saias. Provavelmente ali a sua mãe, no momento do parto, teve complicações e a pessoa que estava fazendo o parto, que no caso era uma parteira,
não tinha condições de poder resolver esse problema de forma imediata. Aí ela acaba falecendo. Porém, quando ela completa seus 14 anos, pessoal, ela resolve sair de casa. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Com 14 anos, ela sai de casa. Você acha que teve algum tipo de impedimento? Ou seja, você acha que o pai dela chegou até nela e disse: olha, não saia de casa, você ainda é uma criança, não vá embora, nós te amamos? Não, não teve nada disso. Como eu disse para vocês, a família dela realmente era uma família que pegava muito no pé dela, culpava ela da morte da mãe, então é meio que eles rejeitavam nossa querida Sete Saias. E ela não gostando muito disso, né? Quando ela completa 14 anos, ela acaba saindo de casa. Deixando bem claro que com 14 anos ela já era praticamente uma moça feita, né? Era muito bonita, tinha um corpo bonito, isso com 14 anos, tá bom? Era morena de pele clara, cabelos longos, né? Cacheados, tá? Ou seja, enrolados, e os olhos verdes, tá? Era algo até incrível, né? Uma morena clara de olhos verdes. Mas sim, Dona Sete Saias, no caso a Jalusa Correia, ela era uma morena de olhos verdes e chamava atenção, gente. Isso é um fato, né? Principalmente nesse período aí da colonização. Então, ela chamava atenção por onde passava. Então, com 14 anos, no qual eles viviam no interior, ela resolve se mudar aí para uma cidade maior, para uma cidade mais grande, tá bom? É claro que no início, ali com 14 anos, ela acaba passando grandes dificuldades, acaba até por um momento ali vivendo como um mendigo na rua, né, a poder de ajuda dos outros. E nesse meio tempo aí, ela também foi humilhada, apanhou na rua, sofreu humilhação de outras pessoas, enfim, isso com 14 anos. Porém, um tempo se passa e ela resolve arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Ela precisava de ganhar dinheiro. Só que o que era comum para a época era trabalhar como mulher da vida, principalmente ela que não tinha uma família, entre aspas, né? Então ela não tinha uma família. A única solução era entrar para um bordel. Porém, Dona Sete Saias, com 16 anos de idade, mesmo sendo ainda uma criança, era bastante esperta. O que ela pensou? Eu vou conquistar ali um homem, tá? E este homem vai trazer o sustento para mim. Ou seja, ela não quis necessariamente entrar para um bordel. Ela queria meio que construir o seu próprio bordel, por assim dizer. Então vamos dizer assim que Dona Sete Saias conhece um belo homem, né? E acaba tendo um envolvimento com esse homem. Este homem, né, claro, deixando bem claro, Dona Sete Saias era uma mulher linda. Então essa questão de conquistar ali companheiros e homens, para ela era muito fácil. Então ela acaba aí se envolvendo com o homem. E este homem acaba, querendo ou não, se apaixonando. Consequentemente, esse homem aluga, no caso, compra uma casa para Dona Sete Saias, na qual ela passa a sua vida morando ali naquela casa. Só que é o seguinte, este homem que Dona Sete Saias conhece, ele não casou com ela. Ele não ficou de forma efetiva com ela. E sabem por quê? Porque este homem era casado. Sim, este homem era casado. Então, por esse motivo, Dona Sete Saias não ficou de forma efetiva. Este homem vinha pelo menos uma vez por semana para poder ficar com a Dona Sete Saias ali naquela casa. Lembrando que era uma casa bem bonita, era um homem de grandes posses, ou seja, com muito dinheiro. Então, uma vez por semana, esse homem ia até a casa de Dona Sete Saias e ali eles ficavam juntos, né, se envolviam. E Dona Sete Saias estava muito bem assim. Porém, é claro que nossa querida Sete Saias, ela tinha uma mente mais avançada ainda.
ela queria conquistar mais dinheiro para que assim pudesse ter uma vida melhor, tá? Só que aí nesse meio tempo a gente vai entrar em outro fato da sua vida. Dona Sete Saias, já aí com seus 17, 18 anos, acaba ficando grávida desse homem. Guardem bem isso, porque lá na frente na história isso vai ser citado novamente. Dona Sete Saias acaba ficando grávida. Porém, o que acontece? O homem que ela estava se envolvendo era casado. E esse homem não queria que a Dona Sete Saias tivesse aquele bebê. Porque, querendo ou não, ele era casado e complicações, enfim. Aí, Dona Sete Saias passa toda a gestação. Sim, ela não tira a criança. Porém, quando ela dá à luz, ela resolve doar a criança. Sim, ela entrega a criança, né, para adoção. Porque até então Dona Sete Saias pensava: olha, comigo você não vai ter uma vida segura, você não vai ter uma vida feliz. Porque Dona Sete Saias era sustentada por um homem que não estava aceitando ali a criança, né, não estava aceitando a gravidez. Então Dona Sete Saias acaba doando, né, colocando para adoção ali o seu filho. Pois bem, vida que segue, né? Ela achou que seria a melhor maneira fazer isso. Então, vida que segue, como eu disse, Dona Sete Saias esperta, ela pensou: eu fico uma vez por semana com esse homem. E durante o restante da semana, e se eu me envolver com outros homens, para que assim eu possa ganhar mais luxo, mais dinheiro e, consequentemente, conseguir ter uma vida mais estável? E foi isso que aconteceu. Dona Sete Saias começa a se envolver com outros homens. Aí é que entra o porquê do nome Sete Saias. O porquê que ela recebe essa falange. Vamos aqui agora entender o porquê. Dona Sete Saias ficava com 7 homens diferentes. E por incrível que pareça, esses 7 homens que Dona Sete Saias ficava eram homens casados. Ou seja, para Dona Sete Saias, ficar com homens que já eram comprometidos eram melhor. Por quê? Porque assim ela conseguiria ter a sua própria liberdade e, é claro, conseguia ser ali, ganhar bastante dinheiro e por aí vai indo. Aí o que ela fazia para que não houvesse uma confusão, para que não houvesse um atrito entre esses 7 homens? Até então, para que não houvesse ali uma confusão mesmo. Para cada homem, ela usava uma saia diferente. Ou seja, para cada dia da semana, ela utilizava uma saia diferente. Ou seja, na segunda-feira ela ficava com o homem, então ela usava uma saia com babado. Na terça-feira ela ficava com o homem e utilizava uma saia azul. Na quarta-feira ela ficava com outro homem e utilizava uma saia lilás. E por aí, consequentemente, tá bom? Por aí em sequência. Para cada dia e para cada homem, ela utilizava uma saia diferente. Assim ela conseguia saber a diferença e distinguir ali da melhor forma possível. Porém, é claro, as mulheres que viviam ao redor viam constantemente homens diferentes entrando na casa da Dona Sete Saias. E isso, querendo ou não, despertou o quê? Uma inveja muito forte aí das outras mulheres. As mulheres ficavam, né, invejando Dona Sete Saias. Além também, é claro, que muitas mulheres sabiam que Dona Sete Saias ficava com homem casado, tá? Então, as mulheres repudiavam e não gostavam da Pombogira Sete Saias, no caso da Jalusa Correia. Pois bem, o tempo foi passando e Dona Sete Saias viveu assim por muito tempo. É isso mesmo, Dona Sete Saias viveu desta forma por muito tempo. Só que o que aconteceu? Olha o fato aqui, a história agora. Lembrando que Dona Sete Saias tinha muito conhecimento, né? Porque ela foi pegando conhecimento de cada homem que ela ficava, então o conhecimento dela é vasto. Mas enfim, o tempo foi passando. Quando ela já está um pouco mais velha, organizada uma festa na cidade, tá? Na qual ela estava morando. E esta festa iria trazer vários
várias outras pessoas de outras cidades, principalmente alguns condes, alguns donos de fazenda, alguns fazendeiros, ou seja, ia vir pessoas de outros lugares com uma condição financeira muito grande. O que Dona Sete Saias pensou? Eu vou sim para esta festa, tá? E chegando lá, se eu conseguir ou se eu conquistar alguém, eu posso simplesmente sair dessa vida que eu tô e ficar apenas com uma pessoa. Então, querendo ou não, o sonho dela, a vontade dela, realmente era construir uma família e ficar somente com uma pessoa. E é claro que assim foi feito. Lembrando que nesta festa, muitos que estavam ali eram os seus amantes, porém nenhum conhecia o outro. E é claro que eles não iam chegar até a Dona Sete Saias porque eles eram casados. Então a Dona Sete Saias estava, vamos dizer assim, que em liberdade, né? Sem preocupação nenhuma, entre aspas, né? Vamos lá, agora vamos compreender, por isso que eu falei sobre o filho dela, que ela abandonou, no caso que ela colocou para doação. Chega nessa festa um conde de uma cidade de fora, de uma cidade vizinha, de uma cidade próxima, vamos assim dizer. Um conde muito bonito. Olhou para a Dona Sete Saias e imediatamente apaixonou. Ficou apaixonado. Porque Dona Sete Saias já tinha uma certa idade, mas ainda era uma moça muito bonita. E é claro, muito jovial. Esse conde rapidamente apaixonou. Os dois acabaram ali se beijando e sentaram ali em uma mesa e começaram a conversar. No que eles começam a conversar, esse conde começa a explicar, a falar para ela sobre a sua vida, enfim. Através dessa conversa, ela descobre que esse conde que ela havia beijado era o seu filho, que há anos atrás ela pôs para adoção. Ela acaba descobrindo. Ela fica surpresa com o ocorrido e fala isso pro rapaz, pro homem, pro conde. Ela fala: olha, a gente não pode ficar junto. Pela história que você me disse, pelo relato que você me contou sobre a sua vida, você é meu filho. Ela explicou tudo certinho para ele. Porém, né, ele ficou totalmente enlouquecido, porque ele carregava uma mágoa muito grande por ter sido abandonado pela sua mãe verdadeira. Então ele ficou totalmente enlouquecido. Lembrando que ele era um homem rico, ele era um conde, ele havia se tornado um conde. Então ele era um homem de grandes posses, tá? E também era um dos que estavam fazendo ali contribuições para aquela festa. Então ele era um homem de grande poder. Só que ele fica enlouquecido com essa descoberta e acaba fazendo o quê? Acaba brigando, derrubando ali várias mesas naquele local. E, querendo ou não, por um leve descuido, vamos assim dizer, ele acaba colocando fogo no local, fogo no ambiente. Então tudo começa a pegar fogo e as pessoas começaram a correr, né, em direção à saída. Aí é que tem aí uma outra questão. Lembrando que nesta festa que estava sendo organizada, além de ter condes, pessoas influentes, também tinham pessoas ali da região, no qual muitas mulheres estavam participando desta festa. E algumas mulheres, como eu disse, tinham inveja de Dona Sete Saias, tá? Ou seja, não gostavam de Dona Sete Saias. E no meio daquela confusão de pessoa correndo para tentar escapar das chamas, do fogo, Dona Sete Saias acaba sendo apunhalada pelas costas. Sim, apunhalada com uma faca pelas costas. E acaba caindo no chão, infelizmente sem tendo forças para levantar. Dona Sete Saias não falece, ela não morre, vamos assim dizer, ela não desencarna com aquela apunhalada nas costas. Ela ainda estava viva, porém o local estava em chamas, o local estava pegando fogo. E sim, Dona Sete Saias acaba desencarnando, não necessariamente com a apunhalada nas costas, mas com fogo. Ela acaba morrendo queimada naquele ambiente, naquele local. Gente, pensa bem a dor e o sofrimento,
no qual Dona Sete Saias passou ali naquele desencarne, porque além dela ter sofrido ali uma apunhalada nas costas, ela acabou sendo queimada toda e ainda viva. Então, bem complicado. Quando ela chega no plano espiritual, gente, a dor da perda, né, acabou trazendo uma confusão muito grande para o espírito dela. Ela ficou confuso, o espírito dela ficou confuso, perdido, ficou desorientado, tá? O seu espírito vagou por muito tempo na Terra em busca do seu filho. Ela tentava buscar o seu filho no intuito de esclarecer as coisas, de voltar às pazes. Ela tinha um certo remorso, por assim dizer, uma certa culpa, tá, o espírito dela. E essa culpa não deixou com que ela descansasse, né? Entre aspas ali, não deixou ela seguir o caminho da evolução. Então ela ficou por um momento ali um pouco sim perdida, tá? Conforme o tempo vai se passando, conforme o tempo passa, esse filho que ela tanto procurava acaba falecendo, tá? E quando ele falece, ela acaba o reencontrando lá no plano espiritual. Quando ela reencontra o seu filho no plano espiritual, né, os dois ali vão conversar, vão ter um contato, e ela acaba sendo perdoada pelo seu filho, no qual era um espírito também muito evoluído. Consequentemente, a Dona Sete Saias começa a se libertar dessa culpa, né? O seu espírito se liberta dessa culpa. Porém, a Dona Sete Saias não quis simplesmente seguir o caminho necessariamente da evolução. Ela queria auxiliar outras pessoas que também estivessem passando por esses problemas, que carregassem culpas. Então Dona Sete Saias resolve voltar à Terra. Porém, é claro, agora se identificando como Dona Sete Saias, uma mulher que contém segredos e diversos tipos. É dito até então que Pombogira Sete Saias carrega 7 saias, e para cada saia um segredo, para cada saia uma mironga. E ninguém sabe, é um mistério. É o mistério de Dona Sete Saias. Porque se a gente for analisar até mesmo pela própria história da Dona Sete Saias, né, para cada saia que ela usava, ela tinha uma história diferente. Para cada saia que ela vestia, ela tinha um conhecimento diferente, ela tinha um mistério diferente. Então a gente consegue compreender o poder que essa pombogira traz hoje em dia, trabalhando dentro dos terreiros, né? É incrível isso, não é, gente? Olha, primeiro que se você chegou até aqui, se gostou, curta esse vídeo, tá bom? E não esquece também de ajudar a compartilhar e já deixa nos comentários aí o que você achou dessa história. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pombogira, né? Sobre a entidade, como ela trabalha, como ela se manifesta, né? Enfim, vamos tentar oferendas, vamos abordar um tema amplo aqui sobre a entidade. Primeiramente, Dona Sete Saias é uma entidade sim, muito feliz, contente, alegre, tá bom? É sempre deixando claro que carrega mistério. Então, às vezes quando a gente vai para uma consulta com a Pombogira Sete Saias, nem tudo ela nos revela. Então, Dona Sete Saias também é uma entidade muito misteriosa. Mesmo sendo uma entidade bem popular e conhecida, muito difícil e complicado compreender essa entidade, porque, como eu disse, carrega grandes mistérios. Além disso, é claro que é uma entidade extremamente ligada a trabalhos espirituais, sejam eles quais forem. Trabalhos para o amor, trabalho para desobsessão espiritual, trabalho para prosperidade, trabalho para todos os sentidos. Então é comum a gente entrar num terreiro aqui, ver uma Pombogira Sete Saias trabalhando para o amor. Depois a gente vai ver a mesma Pombogira trabalhando para prosperidade, ou para outro aspecto, ou para outro sentido. Ou seja, ela não tem necessariamente um foco específico. Ela vai trabalhar em diversas áreas dentro da vida de uma pessoa, dentro da vida de um consulente. Tá? Isso tudo devido aos mistérios que ela carrega. Além disso, como eu já comecei a falar, é uma entidade muito alegre, muito espontânea, tá bom? E sabe lidar certamente com o emocional de qualquer pessoa. Não é uma entidade ignorante nem arrogante. Sabe conversar, sabe lidar com o emocional, com a mente das pessoas, tá bom? Além disso, é dito de algumas pessoas que a Pombogira Sete Saias é uma das únicas entidades que conseguem
adivinhar o futuro. Sim, Dona Sete Saias, pelo menos na visão de muitas pessoas, é uma entidade que consegue deduzir ali o que vai acontecer na mente, assim, o que vai acontecer na vida do médium, pois ela carrega muito poder e muito mistério, né? Mas enfim, quando ela chega, normalmente dá a sua gargalhada, tá? E faz ali a sua dança bem majestosa, tá bom? Normalmente todos conseguem notar a presença de Dona Sete Saias, porque como eu disse, ela é alegre, mas quando ela chega em um terreiro, ela traz uma densidade energética muito forte. O que eu quero dizer? Ela não traz uma energia negativa, não é isso, mas ela traz uma energia muito forte, muito marcante. Consequentemente, todos que estão dentro de um terreiro vão conseguir sentir a presença dessa pombogira quando ela chega, quando ela se manifesta, tá bom? Agora vamos falar sobre alguns materiais que Dona Sete Saias utiliza, tá? Primeiramente, é claro, vamos falar sobre a sua saia. A sua saia, normalmente, é aquela saia de babado, com 7 babados. Até então, simbolizando muito ali o seu nome, né? Simbolizando a sua história, né? Simbolizando ali a sua falange. Porém, 7 babados, o que eu falo é uma saia vermelha, preta, vermelha, preta, vermelha, preta, vermelha, preta, sempre intercalado com 7 babados, tá bom? Porém, é claro que ela pode utilizar saias lisas, tá? Então, isso vai variar muito de médio e de terreiro para terreiro, tá bom? Ah, deixando bem claro que as suas cores, naturalmente, é o vermelho e preto. Porém, Dona Sete Saias também pode utilizar outras cores, como, por exemplo, o roxo, no caso, o lilás e o branco. Tá certo? Ah, agora vamos falar aqui de outros materiais que Dona Sete Saias pode usar. O chapéu. Normalmente, Dona Sete Saias também pode fazer a utilização do chapéu. Lembrando que isso pode variar de doutrina para doutrina. A sua bebida é o champanhe, licor ou então a cachaça, tá bom? Que ela pode estar utilizando tanto para consumo como também para realizar os seus trabalhos. O tabaco, no caso o cigarro, é a cigarrilha, que é o cigarro tradicional de Pombogira, ou às vezes pode ser oferecido aí cigarros mais fortes, como até mesmo o próprio charuto, tá certo? Agora vamos falar sobre o campo de atuação da Pombogira Sete Saias. Todos. Não tem um campo de atuação específico. O que eu quero dizer para vocês é que Dona Sete Saias pode atuar no cemitério, na encruzilhada, no Cruzeiro das Almas, na mata, na Calunga Grande, enfim. Aonde for necessário, Dona Sete Saias pode estar atuando. Para ela não tem o quê? Um caminho, entre aspas, ou seja, não tem nada que impeça Dona Sete Saias de trabalhar. Mais uma vez, voltando, mistério de Dona Sete Saias, né? Então, não tem um campo de atuação em específico. Pode atuar em qualquer campo de atuação, tá bom? Outro fato aqui interessante são oferendas realizadas a Dona Sete Saias. E são as mais variadas possíveis. Seja uma oferenda para Exu, como também para Pombogira. Ela estará aceitando. Porém, uma das oferendas mais comuns e tradicionais oferecidas a Dona Sete Saias é o padeu. É o padê feito com farinha de milho e o mel e colocado em cima ameixas e rosas vermelhas. Até então, é uma entidade que conhece muito de ervas e plantas, mais uma vez o mistério, então traz consigo grandes conhecimentos em relação a isso. Tá bom? Ah, lembrando que ela se manifesta também muito elegante, bonita, formosa, né? Como de costume de todas as pombogiras. Mas enfim, pessoal, gostaram? Se sim, deixa sua curtida e comente logo abaixo. E lembrando, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os médios que trabalham com a Pombogira Sete Saias. Então, para você não perder, já se inscreva aqui no canal, já fique atento aí, né? Porque vai que você é filho da Pombogira Sete Saias, vai que você carrega ela, vai que você possui algumas características dos médios que trabalham com Dona Sete Saias. Gostaram da história? Deixem nos comentários. Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E Laroê, Pombogira Sete Saias.